Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 19, verso 34. O título do capítulo: O Senhor pede caridade a Bali Maharaj. Karmatogam padaikena dvitiyena divam vibho kamchakayena mahata tartiyasya kutogati. Kramata aos poucos, Gam, a superfície da terra, Padaekena, como um passo, Dvitiyena, com o segundo passo, Divam, todo espaço exterior, Vibho, da forma universal, Kamcha, o céu também, Kayena, pela expansão do seu corpo transcendental, Mahata, pela forma universal, Tartiyasya, no que diz respeito ao terceiro passo, Kuta, que resta, Gati, para receber seu passo. Então a tradução e o significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Vamanadeva primeiramente ocupará os três mundos com um passo. Então dará o seu segundo passo e ocupará tudo o que há no espaço exterior. E depois expandirá seu corpo universal para ocupar tudo. Onde ele poderá dar o terceiro passo? Significado. Shukracharya queria alertar Bali Maharaj como ele seria enganado pelo Senhor Vamana. Prometeste 3 passos, disse ele, porém, com apenas 2 passos, todas as tuas posses serão arrebatadas. Que espaço restará então para o seu terceiro passo? Shukracharya não sabia como o Senhor protege o seu devoto. Em prol do serviço ao Senhor, o devoto deve arriscar todas as suas posses, mas ele sempre será protegido e jamais sairá perdendo. Valendo-se de cálculos materiais, Shukracharya pensava que em nenhuma circunstância Bali Maharaj seria capaz de cumprir o que prometera ao Brahmachari, ao Senhor Vamanadeva. Aqui o tema é a visita de Vamanadeva ao palácio de Bali Maharaj. Bali Maharaj é o rei no momento de uma grande disputa entre 2 grupos de primos também, né? Primos e irmãos. Eles são filhos de 2 irmãs diferentes e do mesmo pai. Kashyapa Muni é o pai, Diti é a mãe dos Asuras e Aditi a mãe dos semideuses. Então, os semideuses e os demônios sempre estão competindo. Eles competiram, aqui na história, para bater o oceano de leite e obter do oceano de leite o néctar da imortalidade. Então, ao vir o néctar da imortalidade, ao surgir do oceano de leite o néctar da imortalidade, que não era exatamente imortalidade, mas longevidade. E então, ao ouvir esse néctar, os semideuses e os demônios tiveram a grande disputa para ver quem ficaria com o néctar. E os semideuses conseguiram ficar com o vasilhame contendo o néctar. Então, Mohini Murti, a encarnação de Krishna, aparece e toma dos demônios aquele vaso com o néctar e dá para os semideuses. Então, ao dar o néctar para os semideuses, os demônios ficaram todos muito assim impávidos, não tinham como resolver, como tomar uma atitude, porque a beleza de Mohini Murti era muito grande e deixou todos eles de queixo caído, só apreciando a beleza.
e não sendo capazes de ver exatamente o que estava acontecendo naquele momento. Assim eles ficaram, de qualquer forma, a disputa continuou entre eles, e com a grande disputa os semideuses foram derrotados e foram mais tarde expulsos de suas próprias casas, e foram mandados para lugares diferentes onde eles tinham que esconder sua própria identidade. Eles nem podiam se apresentar como semideuses, porque os demônios estavam muito poderosos, dominando todo o universo. Então Aditi, a mãe dos semideuses, fez um voto de Payovrata, para adquirir a bênção especial do Senhor Supremo de proteger os seus filhos e devolver para eles o que era de direito deles. E conseguiu. E o Senhor Supremo vem como Vamanadeva. E como Vamanadeva, a essa altura, o rei predominante, que era o representante dos demônios, era Bali Maharaj. Bali Maharaj não era um demônio. Ele era representante dos demônios. É bem interessante como observar como funcionam essas descrições do universo, porque não tem muita semelhança com o que nós entendemos com as guerras que existem entre países diferentes, como a gente vê que vale todo tipo de golpe baixo. Mas aqui eles tinham regras muito especiais em relação à luta, e Bali Maharaj, embora defendesse os interesses dos demônios, ele particularmente não era um demônio, ele era um seguidor dos princípios védicos e estava bem posicionado. Acontece que e ele tinha um mestre espiritual, Shukracharya, e aqui neste verso de hoje Shukracharya, o mestre espiritual dele, explicando para ele os riscos que ele seguia dentro da própria posição que ele se encontrava. Então o contexto vai evoluindo naturalmente até chegar aqui, e aqui Shukracharya está prevendo, com a sua experiência, ele está prevendo o que acontecerá se Bali Maharaj prometer realmente, cumprir realmente com a promessa que ele havia feito já para Vamanadeva, de dar o que ele pedisse. E Vamanadeva pediu uma coisa insignificante, 3 passos de terra. Como ele era dono de todas as terras, qual o problema de eu dar 3 passos de terra? Mas Shukracharya vem para explicar para ele que não é bem assim. E Vamanadeva não é um simples anãozinho como ele está pensando. E Vamanadeva é o Senhor Vishnu personificado. Então, Shukracharya está, nesse momento aqui, explicando qual o perigo que há para Bali em manter a sua propriedade, em manter o seu prestígio, manter toda a sua vida pessoal, particular, diante daquela promessa que ele acaba de fazer para Vamanadeva. Mais adiante ele vai até dizer que ele pode quebrar a promessa, que ele não precisa se preocupar em não quebrar a promessa. E vai explicar por que isso, nós vamos ver nos próximos versos. Mas aqui, então, Shukracharya está alertando Bali Maharaj sobre esse perigo. E o Prabhupada explica que Shukracharya está valendo-se de cálculos materiais. Os cálculos materiais são dados na seção Karmakanda dos Vedas. A seção Karmakanda dos Vedas traz o primeiro nível de consciência universal que a entidade viva, condicionada em seu aprimoramento de autoconhecimento, toma consciência. Antes de compreender o que os Vedas dizem, e a primeira abordagem aos Vedas é sempre pela seção Karmakanda dos Vedas, o homem incivilizado é simplesmente
reprodutor orgânico da sua consciência sensorial. Ele não tem a capacidade, como um vikarmi, né? Ele não tem a capacidade de compreender as instruções dos Vedas intuitivamente. Ele precisa de orientação dentro dos Vedas. Ele precisa da ambientação que os Vedas têm para poder oferecer àquela pessoa a consciência que ele precisa se desenvolver. Dentro da concepção vikarmi ou vikarma, dentro dessa concepção, o indivíduo simplesmente vive a sua experiência sensorial, a sua experiência orgânica, a sua experiência humana ou subhumana, ou seja lá o que se pode dizer de alguém que não tem a informação que vem dos Vedas. Mas Bali Maharaj e Shukracharya aqui estão demonstrando o primeiro nível de consciência, que é o nível da consciência baseado nas instruções Karmakanda dos Vedas. E Shukracharya está instruindo Bali Maharaj dentro dos cálculos materiais. Não há nada de errado nisso. Há uma informação de acordo com os interesses de Bali Maharaj. Só que Bali Maharaj, sim, que está buscando o aprimoramento, percebe, peraí, mas se a própria seção Karmakanda dos Vedas que nós seguimos, que Shukracharya segue e que eu sigo, essa própria seção Karmakanda dos Vedas apontam que há desfrutadores, que há pessoas a quem nós devemos oferecer nossas reverências, a quem nós devemos oferecer nossos sacrifícios, que são os semideuses, e sendo Vishnu um semideus, e agora sendo Vamanadeva Vishnu, como que eu não vou oferecer a ele o que ele está pedindo? Isso é o que é o raciocínio de Bali, que se diferencia do raciocínio de Shukracharya aqui. Shukracharya está dizendo para ele, não faça isso, que você não vai alcançar seus objetivos. E ele está dizendo, mas espera aí, se o meu objetivo é seguir a seção Karmakanda dos Vedas, e ela recomenda sacrifícios, e agora eu estou diante de uma pessoa digna de receber sacrifício, por que eu não vou fazer? Então essa é a lógica de Shukracharya e a lógica de Bali Maharaj. Então Bali Maharaj faz a opção, mais adiante nós vamos ver, Bali Maharaj faz a opção de cumprir com sua promessa, ainda que ele estivesse sendo orientado a que não precisava cumprir, porque era uma promessa que não estava de acordo com todas as regras e regulações da seção Karmakanda dos Vedas. Então, Shukracharya aponta da maneira mais técnica possível, porém, como diz Prabhupada aqui, valendo-se de cálculos materiais, Shukracharya pensava que em nenhuma circunstância, Bali Maharaj seria capaz de cumprir o que prometera ao Brahmachari Vamanadeva. Aqui tem outro aspecto, que é o aspecto, primeiro é o aspecto que eu falei, o aspecto de cumprir com a promessa, que é o que Shukracharya vem falando, e agora é Shukracharya apelando para o ponto de que se Bali Maharaj tentar cumprir e não conseguir cumprir porque não terá recursos próprios para cumprir a promessa, então ele sim estará infringindo as normas, as regras, regulações da seção Karmakanda dos Vedas, e ele próprio se submeterá a uma vida de sofrimento. Então Bali Maharaj está advertindo, Shukracharya está advertindo Bali Maharaj de um possível sofrimento no futuro por ele não conseguir cumprir a promessa dele. Então, Prabhupada, aqui nesse final, que encerra o significado de Prabhupada, está explicando a situação em que Shukracharya está instruindo a Bali Maharaj, dizendo para ele, em outras palavras, ele está dizendo, eu estou defendendo o seu próprio interesse. Se você não quiser cumprir com sua palavra, você pode. Mas se você
insistir em cumprir, não for capaz de cumprir, aí você estará perdido. Esse é o raciocínio de Shukracharya para Bali Maharaj. Nós vamos ver mais adiante a continuidade, como isso tudo é concluído. E se vocês tiverem alguma pergunta sobre o tema. Então vamos parar por aqui. Todas as glórias no Srila Prabhupada.